A gente tem visto muito na internet, né, e nas discussões no geral, sendo propagada uma ideia de não monogamia que tem muito mais a ver com liberdades individuais do que com fortalecimento de rede. E o que a gente está tentando pensar sobre não monogamia é muito mais sobre confrontar essa ideia do amor que prevê um pacto de exclusividade como forma de compensar a ausência de rede. A gente vive num mundo, né, num contexto global de socialização, onde a gente está muito isolado, a gente vive o isolamento. Então, a gente mora sozinho, a gente se relaciona com poucas pessoas, a gente tem pouca gente para contar. Eu acho que esse é um dos relatos que a gente mais ouve, né? É o relato da solidão. É um relato de não ter mais amigos, de não ter com quem contar, de perder um relacionamento e ficar sem ninguém. Então, o que a gente está tentando pensar sobre não monogamia é muito mais sobre a importância de fortalecer uma rede, viver esse amor em rede, para que esse isolamento que nutre o pacto de exclusividade, nutre e retroalimenta, né, esse pacto de exclusividade, comece a ser quebrado, porque a gente entende que esse pacto de exclusividade está na origem de muitas das questões ligadas à violência, ao abuso, à exploração mesmo nas relações afetivo-sexuais, nas relações da comunidade no geral. Então, para a gente começar a confrontar esse contexto de desamparo, esse contexto social de desamparo e de abandono, a gente vai precisar começar a pensar o amor a partir de uma lógica de rede, a partir do fortalecimento dessa rede de afetos. Então, eu não tenho mais alguém, mas eu tenho amigos que me nutrem, né? Pensar o terreno do afeto como sendo uma terra que precisa de múltiplos nutrientes. E esses múltiplos nutrientes só podem ser encontrados em diversas fontes, né? Não dá para você encontrar múltiplos nutrientes em uma única fonte. E é basicamente disso que a gente está falando. Sim, porque esse indivíduo fortalecido em rede, ele vive melhor, ele tem mais bem-estar, ele produz mais saúde, ele tem mais criatividade. Então, é dessa expansão que a gente está falando. Não das liberdades individuais e do isolamento, sim, mas da rede de afetos, sim, da comunidade. Que é uma expansão do próprio amor também, né? Das possibilidades de viver o amor, não só pensando as relações com o outro, mas as relações consigo mesmo. Estar em contato com o seu próprio corpo, vivendo a experiência de estar em contato com outras pessoas, com o ambiente, com o território, Então, eu penso muito nesse lugar também, sabe? Na importância de viver as relações como uma possibilidade de me encontrar também, de conhecer mais sobre mim, de acessar novos lugares. E esse é um lugar muito inaugural. Sim. Então, por vezes, é um lugar muito solitário também, né? Então, a gente compartilha uma com a outra as nossas experiências, as coisas que a gente pensa, mas por vezes é difícil também colocar as nossas dificuldades, né, as impossibilidades de construir limites, porque às vezes os nossos limites esbarram ali nos limites do outro também. Então, a gente está sempre falando sobre a importância de estar nesse processo e compreender que se está experimentando as coisas. Sim. Porque como é tudo muito novo, muito inaugural, algumas coisas a gente vai experimentar e não vai gostar, e outras a gente vai experimentar e vai gostar. Então é um pouco desse movimento também, de compreender que a gente está falando sobre uma rede, sobre as relações, mas a gente está falando principalmente sobre uma mudança que acontece, sobre uma transformação, um novo acesso a si mesmo, digamos assim. Sim, até porque o que a gente vê, né, o que a gente tem visto na nossa história é justamente o oposto, né? A gente vê pessoas que entram na relação e justamente através do pacto de exclusividade fazem fusão com esse relacionamento, né? Então já não é mais fulana, é a namorada de cicrano. Então o que a gente tem visto e que vocês devem perceber também é uma perda da identidade, é uma perda da subjetividade. Então, esse encontro de almas, né, esse suposto encontro de almas, ele vende
assujeitamento, né, para nós. E é interessante a gente falar disso também, porque em relações interraciais, isso vai ser muito marcado, isso vai ser muito mais marcado. A gente vê as hierarquias de poder na relação e esses acordos, né, que acontecem, e a gente vê a perda da subjetividade, a perda da identidade, justamente da figura negra, né, da figura negra indígena da relação. E a fusão a essa figura branca, né, de poder. E isso é importante dentro das discussões sobre não monogamia, porque a gente tem visto muitas pessoas em relações interraciais não monogâmicas em profundo sofrimento, né, pela perda da autonomia, pela perda, né, dos seus próprios limites, né? Então, topa os acordos não porque entende e visualiza como possível, mas porque o outro quer, mas porque o outro diz que só dá se for assim. Então, a gente tem visto que as hierarquias de poder nas relações e que o falso discurso, né, dessa não monogamia muito branca traz muito assujeitamento, né? Uma proposta uma atualização, né, que a gente chama, das tecnologias das relações, de manter as hierarquias raciais mesmo. Sim, e isso se relaciona muito com o amor romântico, né? É muito importante falar também sobre as regras do amor romântico, né? As crenças que regem o amor romântico. Essa ideia de que agora, depois de encontrar alguém, de estar numa relação com alguém, todas as outras questões vão ser amenizadas, por exemplo, né? Eu acho que esse é um grande baque que a gente toma, uma grande frustração que a gente vive, que é de estar vivendo o amor, considerar que está vivendo de alguma forma e sentir que esse amor não tem suprido as outras esferas das nossas vidas. Então, E não vai suprir mesmo, né? Exatamente. Por isso que é tão importante conhecer a forma como o amor romântico é estruturado, pra gente não ficar acreditando que a gente está vivendo um amor fundado na verdade, fundado na sinceridade, que é aquele que Bell Hooks propõe pra gente. O que a gente tem visto muito também é essa dificuldade, né, nas negociações. A dificuldade de pensar as negociações na prática. A gente vê acordos não monogâmicos cheios de pontos, cheios de tópicos, mas que são pensados só na teoria. E aí quando a prática acontece, não é como se a gente estivesse evitando tanto os conflitos e tivesse com tanta dificuldade de lidar com eles, que os acordos só podem ser pensados na teoria, não podem vir para a prática. Quando vem para a prática, a gente esbarra, aí já não é mais tão legal, aí você está me enganando, aí você já quer mudar toda hora, porque tem um pouco disso também, né? Essa crença de que precisa existir uma imutabilidade, não só nos afetos, mas também nessas regras, nesses acordos, né? Então a vida está em movimento. Nós estamos nos movimentando o tempo inteiro também. E quando a gente considera essa movimentação, a gente também precisa considerar as transformações. Estar atento a isso é estar disposto a fazer mudanças quando necessário, né? Fazer aparos quando necessário, fazer intervenções quando necessário. E entender isso como parte fundamental das relações, assim, é basilar que a gente consiga negociar, que a gente consiga se entender, que a gente consiga mudar, que a gente consiga recalcular as rotas. Sim. Isso faz parte do processo. Sim. Só que a gente tem visto justamente o oposto, né? Esse contexto de isolamento cada vez mais forte, as pessoas cada vez mais sofridas e cada vez mais rígidas, cada vez menos flexíveis, né? As possibilidades de movimentações na vida. Então, é difícil pensar o amor como fonte de cura nesse contexto. E é por isso que a gente diz, né, que não dá, se a gente está pensando o amor como essa fonte de cura, a gente vai precisar falar de estratégia, a gente vai precisar falar de autoconhecimento, a gente vai precisar falar de comunidade. E é por isso que a gente tem feito as discussões sobre não monogamia muito centrada nesse fortalecimento de rede. É daí que a gente começa. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal.